Bom dia, A paz. hoje é dia 2 de setembro de 2025, estamos em São Paulo, não olhei a hora, 9h58, 10 horas, né? Em torno de 18 graus aqui, tá quentinho, céu azul, né? Uma terça-feira agradável aqui em São Paulo, né? E vamos dar sequência aos estudos bíblicos, né? Iniciamos ontem a leitura do livro... Pessoal da Metodista. Oi, gente. iniciamos ontem a leitura do livro de Êxodo, né? Dando sequência ao que o Papai do Céu está pedindo para gente, né? Para divulgar a palavra, usando as nossas redes, os nossos canais, né? E a gente fica honrado em poder realizar esse trabalho para a honra e glória do nome dele sempre. Amém. Né? Vamos lá? Daqui a pouco vai aparecer aqui uma presença especial. Corre, vem cá, dá oi. Ela não foi pra escola hoje, estava indisposta. Vem aqui, ó. Oi! Oi. Nossa, dois? 2. Vamos lá fazer a leitura? Fica por perto para escutar, tá, filha? Tá bom. Tá bom. Então, capítulo 4 começa assim. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue no chão, ou um cajado, enfim, cada tradução é de um jeito, né? Ele jogou e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão, pegou a cobra pelo rabo e de novo ela virou um bastão na mão dele. Gente, meu Deus. Eu acho que eu tenho um treco se isso acontece comigo. Ai. Aí o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente e quando a tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. E Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Gente, eu tô rindo de nervoso, porque isso acontece comigo diariamente, né? Não é, já aconteceu, não. É todo dia eu tô assim com Deus. Não, porque eu... E o Senhor ficou irritado com Moisés. Ele certamente fica irritado aqui também. Por acaso, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que deve dizer.
Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. Então Moisés sai do deserto, né, desse período, recebe ferramentas, né, do Senhor. Hoje a gente pode ter um olhar espiritual sobre isso. Oi, Isa! Oi, filha, bom dia! Olá, bom dia para Que todos. bom ter você aqui. Então ele recebe assim o que ele precisa para o trabalho, né? Então o Senhor abençoa e voltando, né? Se a gente tiver um olhar espiritual para isso, são os dons, né? Que o Senhor derrama através do Espírito Santo para que a gente possa cumprir uma missão. Então, dom não é enfeite, não é só para a gente ficar usando para nós mesmos, Não é sabe? adorno. Não é adorno, não é para benefício próprio, sabe? É para missão. E aí ele diz: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então, você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Então aqui, antes mesmo de Moisés chegar diante do faraó, ele já estava adiantando, né, o que ia acontecer lá na frente. Que era nesse ponto que a coisa ia chegar. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse, na verdade não necessariamente o pé, tá, gente? Aqui a tradução é que era provável referência ao órgão de Moisés, tá? Você é um marido de sangue para mim. E ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor tinha dado. O monte sagrado era o Sinai, tá, gente? Então, Moisés contou a Arão tudo que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como eles estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus.
Então a gente nota aqui nessa caminhada com o Senhor, esse capítulo ele trata sobre o poder de Moisés para fazer milagres, né? O quanto o Senhor equipou Moisés antes de ir falar com o faraó, falar com o próprio povo, né? Que a proposta era libertá-los, mas eles precisavam, não adiantava conseguir convencer o faraó e o povo não sair de lá, né? Então, a ajuda, né, de Arão também, devido à insegurança de Moisés. Sempre bom ter um Arão na sua vida, né? Então, um ali ajudando o outro. Agora, eu confesso que essa parte aqui que o Senhor, nessa viagem de volta, né? Acontece essa questão com Moisés e aí a Zípora faz a circuncisão do próprio filho. Sempre foi um mistério. Tem algo a dizer, Ralf? Tem. Eu conheço ele. Quando ele fica rindo assim, né? Bom, capítulo 4, ele trata especificamente da orientação e capacitação de Moisés segundo ao olhar de Deus, né? Então, ele foi escolhido desde antes do seu nascimento. Tanto que, no final da leitura dos primeiros capítulos ontem, eu tinha dito, o povo estava agoniado, desesperado e orando a Deus, se voltando novamente a Deus, né? E Deus disse, né? Povo, eu escutei as suas orações. Agora vocês estão prontos para receber o que eu estava preparando, o que eu já estava preparando. Enquanto vocês acham que não está acontecendo nada, desde bebê já existia um Moisés sendo cuidado. Moisés tinha portas abertas no palácio, porque ele foi criado como filho, como neto do faraó. Um filho de criação da filha dele. Ou seja, ele estava indo agora conversar com o seu irmão de criação depois da morte do faraó, que assumiu o trono. Então, todos aqueles que sabiam do acontecido, né, da atitude abrupta de Moisés em defender um idoso israelita que estava sendo maltratado por um feitor e o matou. E depois fugiu para o deserto. Tudo isso por quê? Porque ele era escolhido, mas ele estava sendo criado na carne. Ele não foi criado segundo as regras, as leis e os mandamentos que Deus deu desde o princípio. Ah, é verdade. Então, assim, ele pode ter sido circuncidado, mas ele não fez isso com os filhos dele. Ele não foi. Ou ele foi depois. Não, mas ele foi criado pela mãe. Ele foi criado pela mãe, que não, as pessoas do palácio não sabiam que era mãe. Ela só era uma ama de leite. Tá? Então ele foi criado dentro de outra cultura. Quando ele é escolhido, ele precisa se voltar à cultura. E Deus cobra, porque não existe privilégio. Ele já tinha um filho, mas ele não tinha a noção ou o conhecimento da lei que Deus já tinha deixado desde o princípio para Abraão. Porque a circuncisão começou com Abraão. E dali para frente, todos os homens, todos os meninos, ao 8º dia, ao ser apresentado, ele teria que ser marcado. E a marcação era a circuncisão. Coisa que depois, né, lá na frente, no Novo Testamento, Paulo disserta sobre isso e que depois de tantos erros e tantas teimosias do povo,
houve o enxerto, vamos dizer assim, de todos os outros que creem em Jesus e creem na promessa e são enxertados e não necessariamente precisam estar sobre as leis judaicas As leis cerimoniais. cerimoniais, né? Incluindo a circuncisão, que daí a Sim. marca no nosso corpo Já hoje é outra. é no nosso coração, entendeu? É Né? quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus e tem a lei gravada no nosso coração e na nossa mente. Exato. Então, nesse momento, existia uma lacuna que precisava ser selada. Porque o inimigo, apesar de caído, ele sabe, ele foi criado no celestial e ele conhece todo o trâmite do tribunal celestial. Se houvesse uma lacuna ao escolhido que estava sendo enviado, o inimigo iria com certeza usar isso contra ele. E não daria, a brecha. Sabe as brechas do muro que precisam ser fechadas? Por isso que Deus, né? Lógico que a gente está numa tradução, como eu sempre digo, é uma tradução infantil, né? Deixa eu pegar essa outra aqui para ver como que... A leitura aqui, né? É uma leitura mais suave. Olha, abri certinho. Né? Mas existem leituras mais robustas, né? Mais aprofundadas e que dão maiores detalhes, né? Mas basicamente é isso, né? Então aqui Deus estava cuidando daquele seu escolhido, que com certeza, né? Todos os escolhidos têm o medo de realizar esse trabalho e dizer, não existe ninguém melhor capacitado que eu, mas logo eu. Modelismo. Opa, grande. Seja bem-vindo. Ó, posso ler? Pode. Então aqui, Versículo versículo 24 do capítulo 4, numa outra tradução, diz assim: Durante a viagem, Moisés parou para passar a noite numa pensão. Ali o Senhor apareceu e ameaçou matar Moisés, no mínimo cobrando isso. Você não circuncidou seus filhos, a brecha que você está deixando, né? E então a Zípora, ela pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho. Detalhe, a Zípora não tinha essa cultura. Então, como mãe, né? Alguém, ela tem que pegar fazer no filho e fazer isso no filho, ela deve ter ficado muito louca de raiva, né? E ela vira, ela pega essa pedra, circuncida o filho e lança a pele cortada, né, do prepúcio aos pés de Moisés, a pele do filho. E ela fala, você para mim é um marido sanguinário, né? E ela disse isso por causa da circuncisão. Aí o Senhor deixou Moisés viver. Então, olha, você tem que seguir a minha regra do jogo para cumprir o que eu tô falando para você cumprir. Porque se eu não fizer isso, se eu não te recolher, o outro vai. E aí você vai para outro canto, né? E lembrando que pai de Zípora era um levita. O irmão de Moisés era... Não, ele era um sacerdote. Era um sacerdote. Mas ele não era judeu. Ok, não, beleza. Então, por essas e outras, que ele não tinha este ensinamento, essa regra, né? Mas ele era um sacerdote, né? Corrigindo, né? Pai de Zípora, Jétro, era um sacerdote, ou um homem respeitado que seguia mandamentos, né? Mas as regras eram mais dirigidas a os... Midianitas, era a cultura deles, né? Isso, mas as regras eram dos israelitas, né? Que era o povo chamado... Da circuncisão, né? sim. Da circuncisão. Já o irmão, né? De Moisés, O Arão era um levita. E sim, tinha todo esse conhecimento. Exato. Né? Miriam, né? Que era irmã também conhecia isso, mas por ser mulher, ela não tinha o respaldo ou a autoridade de passar as regras
do jeito que era feito de pai para filho. Né? Na verdade, aqui ele ainda não tinha encontrado Arão, porque é depois que isso acontece que o Senhor fala para Arão, vai se encontrar com Moisés no deserto. Daí Arão foi, tá? Então, assim, independente de você não ter nascido numa cultura, que é o caso de Moisés, para poder ensinar seus filhos a respeito disso, e mesmo quando você casa com alguém que também não tem a mesma cultura, se Deus te escolheu para algo, Ele mesmo vai te discipular. Ele mesmo vai te dizer o que fazer, né? E aí, quem tá do teu lado precisa aderir. Foi o que Zípora fez mesmo com raiva. Diferente de Ruth. A Ruth, ela realmente... Ela simplesmente abdicou de toda a cultura que ela tinha e seguiu a sua sogra, viúva, e ela também viúva. E daí veio toda uma linhagem que chega até Jesus. Ruth era moabita. Né? E ela deixa muito claro para a sogra dela, Noemi, olha, o meu povo é o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Seu Deus é o meu Deus e eu quero ser enterrada junto com os seus. Ela não tem na Bíblia uma passagem que ela tenha sido resistente a nada do que estava disposto para o povo de Israel, né? Então, tem muitos ensinamentos aqui, né? Para quem foi criado em uma cultura ou uma família que tem uma regra de família e vai para outra família, aqui nós temos famílias que foram criadas com culturas diferentes, com regras diferentes, e vira e mexe a gente tem que alinhar isso, porque independente da família e da cultura, existe uma regra principal de um Deus que rege tudo. Então a gente tem que alinhar isso dentro dos mandamentos, dos ensinamentos, e era isso que Deus estava fazendo com Moisés e com a família dele. Porque se ele iria liderar, ele tinha que liderar segundo aquilo que é único, que é a linha que Deus quer. E muitas vezes eu confesso que eu dou uma de Zípora, porque Deus fala com Ralph as coisas e eu, né? Vai contra aquilo, né? Que eu sempre fui criada e tal, nananã. Mas é difícil, né? A cabeça tá treinada dessa forma. Principalmente no que diz respeito às crianças, e eu preciso obedecer, porque primeiro vem do Senhor, segundo vem do meu esposo, e ele é o cabeça da casa, né? E não foi sempre assim, porque a minha criação nem foi concentrada nesse tipo de ensinamento, né? Da mulher se colocar no lugar dela, que é valiosíssimo, né? Não é inferior, nunca foi. Nunca foi. Mas cada um tem o seu papel, né? E graças a Deus isso tem acontecido cada vez menos, porque muitas vezes ele usa um ou outro para testificar, né? Muitas vezes ele fala algo comigo, quando eu vou conversar com o Ralph, ele, então é isso mesmo que ele me contou também, né? E vice-versa. Principalmente nas coisas mais difíceis, né? Dele revelar coisas para o Ralph que são totalmente sem pé nem cabeça para nós, e aí eu perguntar, pai, e aquela história? E ele, vai lá perguntar pro teu marido. Eu, que medo, né? Aí vou lá, pergunto, Ralph, o papai de Satanás falando disso comigo, o que ele falou contigo, né? E eu ter que aceitar. Né? Né? E normalmente não são coisas fáceis. Não. Né? Porque o que ele traz, segundo aos nossos olhos da carne e aquilo que a nossa mente está acostumada a ver no mundo, Deus, quando ele traz alguma revelação, é abstrato, é totalmente fora do comum, é uma coisa que você olha e fala, não é possível um troço desse. Não dá para conceber algo. E aí ele dá risada e fala, quem cria tudo? Quem foi que Só criou? aceita, só Quem isso. é que dá a fala e quem tira, quem dá a vista, quem Então, tira? é tudo que está inserido nesse capítulo 4, né? Que é o que ele estava
treinando Moisés e dizendo: as ferramentas que eu estou te dando é para você usar com sabedoria, com a minha sabedoria. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, mas se você ainda está inseguro e tem medo, eu vou colocar alguém para caminhar do seu lado, né? E aí traz Arão. E ele dá as ferramentas de acordo com a época. Sim. Naquela época era um povo que era muito... A questão da cobra, da serpente no Egito era muito presente, né? Então, ó, transforma o cajado em cobra e vice-versa. A questão da lepra para o povo de Deus era algo muito também forte, né? Porque isso afastava, ninguém poderia ficar perto de alguém leproso. Então, para cada época, para cada situação, para cada filho, né? Para cada missão que ele coloca, ele dá as ferramentas dons e capacitações. Para cada tempo. Então, ó, vai falar com aquele povo ali sobre tal história. Tá, como é que eles vão acreditar na gente, né? Não vão. Não, mas pode fazer exame e tal. Ah, então tá. Hoje temos acesso a muita coisa, né? Mas milagres também, né? Por que não? Mas é tudo dele, não é a gente que pede, entendeu? Moisés... Na verdade, a gente nem pede, né? Igual Moisés, a gente fala, não, comigo não, né? Escolhe um outro melhor ali, né? Moisés saiu correndo da cobra, né? Mas ele fala, não, quem conhece o coração de cada um sou eu. Quem capacita sou eu, né? E isso não é para provar para mim nada, é para provar para vocês. Porque eu sei o que vocês conseguem fazer. Agora, vocês é que tem medo e pede arrego toda hora. Tem uma história lá no Novo Testamento que fala de um cara que vira para os discípulos e quando vê a descida do Espírito Santo, ele fala, eu também quero isso, quanto eu posso pagar? Ah, sim. Né? E aí Pedro vira para ele e fala, você tá louco? Afasta. Você nunca vai fazer parte disso, porque isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, aqui o Senhor olha para o coração de Moisés, até por toda a resistência que Moisés apresentou, e vê que não era uma pessoa que buscava por milagres, pelo poder de Deus, para se gabar daquilo, entendeu? Muito pelo contrário, uma pessoa que tinha muito temor, sempre teve, mesmo depois de ser usado para fazer o mar, né, abrir, ele continuou temendo ao Senhor, sabe? Até o fim da vida dele. Sim. Quer dizer, ele acabou não entrando na Terra Prometida porque ele era meio estourado. Né? E daí, num deslize de, olha, Deus mandou ele fazer tal coisa, ele fez diferente, e o Senhor falou, todos pagam o preço das suas escolhas e existem consequências. Deus não livra das consequências ninguém, nem os escolhidos, né? Porque Ele é justo. Mas é lógico que cada qual vai ser julgado segundo aquilo que ele sabe, né? Então, para hoje é isto, né, que nós temos. Você vai ficar cortada aí. É só para dar tchau. Então a gente deseja... O P7. Quem é P7? Grande amigo Paulinho. do papai. Fica com Deus, meu amigo. Então estamos finalizando aqui, né? Hoje foi o capítulo 4 de Êxodo, né? Para quem chegou no final, vai ficar gravado, aí é só voltar lá, rebobina a fita. Para quem é mais velho, né? Tem, usa a caneta Bic ali, né? Volta a fita. Ai, Senhor. Isso é velha, né? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo. E até a próxima. Amém. Até mais. Falou grande Ralph, Deus abençoe vocês. Você Amém. também, amigo.